a gente poderia dizer que tem uma mudança que também é bastante pesada e tem que ser bastante considerada para a atuação do profissional do direito, que é uma habilidade muito mais multifacetada, digamos assim. A gente pensava no profissional do direito como aquela pessoa que tinha uma boa retórica, tinha uma boa escrita, tinha uma carga de referências de leitura muito grandes, aquela pessoa que sabia se impostar em termos de falar em audiência, né? Todo mundo pensa muito na simbologia do tribunal do júri, que obviamente não é o único tipo de processo que a gente tem, mas é muito impactante para quem vê de fora, e isso ajudava a compor um cenário de um profissional do direito que estava aliado exclusivamente a esses fatores, né? Aquele fator um pouco mais lento, né? Aquele fator de trato e de saber se fazer influente. Isso continua, e isso não vai se perder de um modo geral, mas vai precisar ser aliado a uma série de outros fatores que vão passar muito por essa questão dos novos meios de comunicação e de trabalho com os processos e com o direito em geral, e vai passar também por uma aposta que já não é também uma coisa a se prever para um longo prazo, é uma coisa que já começa agora a acontecer e já se verifica, mas que tem tudo para, de certa maneira, acabar sendo ainda mais importante e efetivo, que é a questão da lógica negocial. A gente para um pouco de ver o direito como o campo onde batalhas jurídicas, retóricas, batalhas desse campo são travadas, e a gente começa a ver cada vez mais uma lógica de composição, de negociação, de arbitragem e de tentativa contratual de chegar a meios termos ou a hipóteses que não são necessariamente soma zero, né? Um perde, um ganha. Então, de processos relacionados a grandes contratos, passando até mesmo por questão de família e por uma área que não se costumava a admitir esse tipo de coisa, que é a área criminal, o que a gente vê hoje é uma tendência muito grande para um perfil de profissional que ele é muito mais negociador, muito mais compositor. Uma dica que pode se dar para quem está procurando ingressar no mercado de trabalho agora é, primeiro, não pensar como antigamente que o direito por si só, enquanto diplomação, ele vai te dar um aspecto entregue em termos de mercado de trabalho, né? Antigamente muito se falava daquela questão, né, aquela frase que é até bem conhecida, né, que o direito te dá um leque muito grande de oportunidades, e de fato, isso não deixa de existir. Isso não deixa de existir na medida em que você pode sair talhado para ser um profissional liberal, talhado para ser um profissional que vai atuar em diversas áreas da esfera pública concursal, em muitas carreiras, e isso continua existindo. Mas isso tem que ser pensado dentro de uma perspectiva de que a gente também tem muito mais gente lançada no mercado de trabalho periodicamente, né? Todo semestre, todo ano. Então a questão é pensar diferenciais que vão ter a ver com essas lógicas e que vão ter a ver com essa nova formatação, digamos assim, do mercado profissional. Então, desde uma carreira acadêmica, passando por uma carreira advocatícia, passando pelas várias possibilidades de carreira pública, você tem que ter um diferencial no sentido de, bom, saber trabalhar com essas novas tecnologias, saber trabalhar com os exemplos cada vez mais pautados em uma lógica internacional, quer dizer, o domínio de língua estrangeira e o domínio de conhecimento no que diz respeito a questões jurídicas que vão se pautar por internacionalização de vários aspectos, não só de contratos, mas de vários aspectos. A questão de você ter toda essa base de estudo que não passa o tempo todo preocupada em saber como é que vai impressionar ou como é que vai fazer toda uma carga de nomenclaturas complicadas. O direito está mais ágil nesse ponto. Está mais ágil, está mais fluido, e é preciso muito mais dominar uma série de ferramentas que vão ter a ver com uma questão de relações baseada nessa ideia de estabelecer essas pontes do que vir talhado necessariamente para aquele velho molde, né? A aluna ou o aluno que está iniciando os trabalhos enquanto estudante de direito tem que saber que é parte dele também a questão de você acreditar e manter essa lógica de que a faculdade de Direito consegue te dar muitas opções. Porque isso aí é uma simbiose, né? Ou seja, quanto mais
tiver preparada ou preparado esse aluno, quanto mais exigente em termos de conteúdo, em termos de qualidade ele for, mais a gente vai construir um campo profissional que vai se desenhando a partir disso, né? A gente costuma pensar que às vezes é um déficit de provimento de informações ou de conceitos, quando, é claro que pode ser também, mas muitas vezes é uma questão que se retroalimenta, porque no mercado como que a gente tem hoje, muitas vezes as pessoas elas querem rapidamente se formar para buscar uma colocação. E isso pode ser uma faca de dois gumes, porque quanto mais rapidamente você se formar, quanto mais você se formar pensando em acelerar de uma maneira desenfreada esse processo, você vai passar por uma faculdade sem absorver a maior parte do que ela poderia te dar.